Então, olá, meus caros e minhas caras. Tô rindo aqui, mas depois a gente conta para vocês. Estamos aqui hoje para o podcast número 2 do Auto Entusiastas. Eu e o Gerson aqui como os hosts aqui, os entrevistadores aqui, os que vamos articular, né? E, obviamente, o nosso primeiro participante aqui, o Bob Sharp. Então, vamos falar aqui hoje 40, 50 minutos, vamos ver na edição quanto tempo dá, só sobre histórias do Bob Sharp, né, Gerson? Isso aí. Nós fizemos aquele primeiro podcast lá, né, Bob? Lá no Encontro aí, lá no Gearhead Clubbing. O vídeo já foi publicado, está dando assim bastante repercussão, muitos comentários, e nada melhor do que a gente começar o primeiro podcast oficial do Auto Entusiastas com Bob Sharp, né? Claro, vamos lá. Não tinha coisa melhor do que essa, né? Bom, acho que o Bob dispensa apresentações, né? Mas eu estava dando uma relida em algumas matérias do Bob aqui, né? E eu acho que hoje na indústria, talvez quase sempre na indústria automobilística brasileira, no ramo de jornalismo, acho que nunca teve um jornalista ou uma figura tão completa quanto o Bob no quesito de conhecimento prático de pilotagem. Foi piloto com durante décadas, né? Com várias provas. Isso trouxe um conhecimento técnico avançadíssimo, né? Além de todo o conhecimento de editoria ou de jornalismo, de fazer revistas e recentemente, já não tão mais recentemente, né? Já há 16 anos, o Auto Entusiastas, né? Então, eu não tenho medo de falar que hoje o maior ícone do jornalismo brasileiro é o Bob Sharp, tá, gente? Que isso, Paulo? Ué. Colega, desculpa. Não, mas é verdade, né? E... como você disse, Paulo, é completo. É completo, né? Ele passou por todas as, vamos falar assim, todas as cadeiras, né, dentro da executivo de empresa, executivo dentro da indústria automobilística. Ele trabalhou como assessor de imprensa. Exatamente. De mais do que um fabricante aqui no Brasil, certo? Passou, inclusive, além de ser piloto de carros, de vários modelos e marcas, né? Ele também tem o seu brevet de aviação também. Piloto de aviação também. Então, ou seja... Estou lembrando aqui, diretor de divisões de competição da Volkswagen. Exato. Né? Sim. Dono de concessionária. Então, acho que não tem, né? E matérias icônicas nas revistas, nas publicações mais... em todas as posições. Exatamente. E continua jogando até hoje, né? Que nos dá motivo de bastante estão orgulho. jogando, né? E eu me lembro quando a gente trabalhou junto na GM, você muitas vezes chegava na engenharia com questões que o pessoal da engenharia às vezes tinha até dúvidas, né? O que ele está falando aí? Será que é isso mesmo? E aí a gente ia verificar e realmente tinha fundamento nas suas perguntas e você acabava colocando isso nos press releases que você escrevia, né? E teve um caso interessante. Eu era gerente de imprensa na GM e eu comecei a ver que os carros de teste nossos, na época o Corsa, 94, por exemplo, saíam com tapete de borracha. Eu ia puxar essa daí. Era um acessório, né? Acessório. Uhum. Aí eu falei, peraí. Falei lá para o pessoal da oficina, não coloque mais tapete, que o carro tem que sair para teste conforme deixa a linha de produção. E tirou. Amigo, o meu chefe espumava de raiva. Não pode mandar um carro sem carpete, é um absurdo. Falei, meu amigo Fanfa, pergunta à engenharia se isso está errado ou certo. Ainda mais, Fanfa, os 4 carpetezinhos de borracha pesam 8 quilos. 2 quilos cada um. Tá? Então, num carro de 1 litro, num teste de jornalista, faz diferença. Tá? Exato. E o carro não sai de fábrica com tapete de borracha. E nessa época as revistas faziam muito mais do que fazem hoje em termos de testes, né? Nessa época, quase todas as revistas tinham lá um testador oficial com quinta roda, com Correvite, tudo mais para fazer 0 a 100. E esses 8 quilos aí faz diferença. Então, de 1 litro faz diferença. Ainda mais naqueles carros de 48, 50 cavalos, né? Fazia muita diferença. Mas enfim, aí o meu chefe perguntou à engenharia se estava certo a questão do peso. A engenharia disse, está certíssimo. Uhum. Eu falei, obrigado, França. Por falar nisso, só deixa eu
puxar uma sardinha para o Gerson aqui, né? Outro dia a gente estava numa discussão interna e eu escrevi a função, o cargo do Gerson no AE e coloquei editor engenheiro de testes, né? Então, acho que hoje nem as publicações, revistas têm um engenheiro de testes, quiçá os sites, né? Nós temos um engenheiro de testes. Então, tudo isso graças ao Bob também, que fez as nossas conexões, né? E, curiosamente, nós três trabalhamos na GM durante o mesmo período. O Gerson trabalhou quase a vida toda, né? Contemporâneos, né? Exato. Mas, Bob, eu dei uma olhada aqui, para quem estiver em casa e quiser dar uma pesquisada, tem uma matéria do Bob de maio de 2017, Como Tudo Começou, que é uma matéria que você conta como que você criou essa paixão por carros, como que o automobilismo, os carros despertaram essa paixão, né? É simples, Paulo. A família morava em Copacabana, aí o pai compra uma casa na Gávea em 46, e essa casa ficava na rua Piratininga, na Gávea, a 50 metros da rua Marquês de São Vicente, que era parte do circuito da Gávea, onde havia corrida. Então está explicado. Então você estava morando a 50 metros da onde tinham as corridas no Rio de Janeiro nessa época. Exatamente. Que ano nós estamos falando isso? 47. 47. Exatamente. 1947. Ou seja, já eram os carros não de Fórmula 1, mas de Grand Prix, que é o antecessor da Fórmula 1. Claro. Então eu tive contato muito cedo com aquele mundo de carros de corrida, inclusive carros das tipos de Maserati, entendeu? Ferrari. Sabe? 1947 você tinha o quê? 5 anos de idade? Tinha 5 anos. Olha só. Deixa eu fazer um lembretezinho aqui. A matéria que eu estou lendo aqui, né? Ela foi feita porque o nosso ilustre leitor Fórmula Finesse, né? Faz tempo que eu não vejo aqui nos comentários, né? Mas fez uma série de perguntas e aí você compilou tudo e fez uma matéria sobre isso, né? Então vai uma saudação aí para o Mr. Fórmula Finesse, né? Grande Fórmula Finesse, gaúcho. Exatamente. Ô gaúchão, um abraço. Então, desculpa eu interromper, né? Então estamos lá na Gávea, né? Com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. Aí você viu esses carros correndo ali, praticamente na esquina da sua casa. Então, por exemplo, Maserati Grand Prix, motor 1,5 litro, nossa, 8 cilindros, com compressor. Em linha? Em linha, 8 em linha. Eu até hoje tenho na minha memória olfativa o cheiro do escapamento dele. Por quê? Usavam álcool etílico, né? O álcool nosso, benzeno, a mistura, né? E gasolina. Tá? Nossa, que octanagem que tinha um negócio desse aí. Porque ainda, naquela época, a gasolina tinha muito pouca octanagem. Então tinha que fazer mistura. Tinha que fazer o quê? 120 de octanagem essa mistura aí? Tem que colocar um monte de coisa, põe um pouquinho de areia até para aumentar a octanagem. E naquela época, o melhor óleo em termos de lubricidade era o óleo à base de mamona, óleo de rícino. Óleo de rícino, nossa, meus amigos colocavam nas motos. Até hoje eu tenho na minha memória olfativa aquele cheiro de escapamento com aquele cheiro de óleo de rícino. Olha só. Fora o berro do motor, né? Ou seja, ele era com tubo com super carregador, compressor. Compressor, né? Que não abafa o som do escapamento. Então, o berro daquele motor é um negócio que até hoje eu me lembro. E qual a frequência que tinha essas corridas na época, Bob? Eram muito frequentes? Olha, o grande prêmio era anual. Anual. Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. Era o nome da corrida. No circuito da Gávea. Tem foto disso lá na matéria, tá, pessoal? Tem foto lá. Acho que o pessoal da edição aqui depois ajuda a gente. Foto. Eu passo o link para as fotos para eles, mas tem lá na matéria. Então, inclusive, a escola que eu estudava era uma escola pública, hein? Escola Pública Luiz Delfino. Tá? Ela ficava na rua Marquês de São Vicente. Então, quando havia treino... Não tinha aula. Não tinha aula. Não tinha como chegar na escola. Todo mundo pro muro para ficar vendo aquele negócio. Sei. Entendeu? E eram muitos carros que corriam nessas corridas, Bob? Eram bastante carros. Tinha bastante gente. Bastante carros. Mercedes, Auto Union, Ferrari, o Bob está falando aqui na matéria, né? Incrível. Então realmente ali a coisa entrou em mim, o vírus entrou ali.
foi ali. E quem ganhou a prova, segundo o que você escreveu aqui, foi Chico Landi, com um Alfa Romeo. Exatamente. Quer dizer, eram carros assim. Era 3 a litros. última palavra. Era a Fórmula 1 de hoje, na época. Entendeu? Era com os carros de maior tecnologia que existiam para aquela época, né? 8 cilindros em linha, 3 litros, o Alfa e a Maserati 4CLT, 1,5 litro, com compressor, 8 cilindros em linha, né? Então o compressor compensava essa diferença de deslocamento aí do... Inclusive era regulamento da FIA, a Federação Internacional do Automóvel, não é de automobilismo, hein, pessoal? É do automóvel. Federação Internacional de L'Automobile. Tá? E todo mundo escreve automobilismo, né? Não, a Federação Internacional do Automóvel. Bom, estipulava que era o regulamento, ou o carro tinha cilindrada de 1,5 litro com compressor, né? Tá? Ou 3 litros sem compressor. 1,5 litro sobrealimentado. Exatamente. Ou 3 litros aspirado, ou naturalmente aspirado. Ou seja, coeficiente de correção, 2. 2 para 1, né? 2 para 1. Viu? Então era o máximo, né? Quer dizer, você todo aquele movimento, aqueles carros passando, era incrível. Logicamente, eu aprendi a apreciar carro ali, no Circuito da Gávea. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Comparando os eventos, obviamente já faz alguns anos que eu sei que você não tem ido a corridas aqui no Brasil, a Fórmula 1. Já foi a muitos. Eu sei que já foi a muitos. Mas das mais últimas, do que eu e você juntos. das últimas que você foi, como que você compara o nível de profissionalismo que tem hoje numa Fórmula 1 com o que tinha nessa época em 47? Incomparável. Incomparável. Era mais amadorismo. Incomparável. Não, havia um profissionalismo, mas não no nível de hoje. Tá. Não havia. Havia quem ganhasse com isso. E a promoção da corrida em si, ela era uma coisa assim, tão promocional como é hoje uma Fórmula 1 ou até mesmo uma Stock Car aqui no Brasil? Olha, talvez até mais, hein? Porque a imprensa cobria jornais, sabe? Coisa... Matéria de capa nos jornais. Matéria de capa. A testa, o título era enorme. Sei. Entendeu? Hoje não é mais assim, né? E outra coisa, todo mundo lia jornal, né? Todo mundo lia jornal naquela época. Uhum. Todo mundo. Era assim o meio de comunicação, né? Era. Agora, hoje é muito mais, né? Claro, tem televisão. Hoje internet. Hoje você tem as maneiras de comunicação, elas mudaram muito, né? Mudaram muito. Eu estou pensando assim, ali dentro, ali no paddock ali, era esse buchicho que tem hoje no paddock ou era um negócio mais tranquilo? O Circuito da Gávea tinha paddock tipo o Mônaco, né? Na rua, né? Sei. Entendeu? Tá. Que não era onde eu morava. Esse paddock ficava no Leblon, onde os carros ficavam, entendeu? E eu, pequenino, não ia nunca até o Leblon. Legal. Era uma viagem, né, da Gávea até o Leblon. Não sei, acho que naquela época tudo parecia um pouco mais romântico, né? Eram corridas espetaculares. Inclusive, a de 54 de janeiro foi a última Gávea. Correu um carro... 4 de janeiro de 54, você colocou aqui. Você tem uma memória... Correu um carro que foi o primeiro Porsche de competição. Foi um 550 trazido... Spider. Trazido por ordem do Ferry Porsche para essa corrida, para vender o carro aqui no Brasil, para a Porsche fazer dinheiro. Incrível, né? Olha só. O carro era o motor 1500 ainda, o de comando no bloco, na carcaça. Motor fraco, 90 cavalos. Né? Mas 1,5 litros, 90 cavalos para essa época, não era fraco, né? Era Porsche. Era um Porsche, né? Ele pesava o quê? 700 quilos? 700 quilos pesava esse carro? Bem isso. Acho que 650? Bem isso. Aí era legal. Acho que é uns 550 quilos. Não sei se o Spider 550, os 550 não é de 550 quilos dele. Não tenho conhecimento para dizer isso. Depois, vamos dar uma... Mas não tenho conhecimento. E essa última Gávea foi um carro que venceu, foi um Barão. Barão Emanuel de Graffenried, suíço, dirigindo um Maserati 2000. Olha 2 só. litros, hein?
contra a Ferrari 3 litros, que tinha de monte, né? E venceu. Que o carro era muito ágil, tá? O cara era bom, esse Barão. Ô, Bob, e ainda, voltando aqui na sua iniciação, aqui, assim, a gente não tem uma... Não, eu vou deixa eu só fazer um parênteses antes. Só fazer um comentário. O Bob começou, foi picado pelo mosquito aí do automobilismo em 47, com 5 anos de idade. Mais ou menos com a idade que eu também fui picado. Eu fui picado lá em 67, 69. Olha só. Eu já tinha um pouquinho mais de idade, já tinha uns 7, 8 anos, mas seria 20 anos depois do que o Bob foi. Tá? E eu lembro da primeira corrida que eu fui, só que eu não tenho a menor ideia quem ganhou. Então, a memória do Bob é... A sua memória, Bob, assim, com 20 anos a mais do que eu, é espetacular. Ainda bem, né? Ainda bem, olha. E que continue assim, né? Não, muitos anos assim. Legal. Bom, então ele vai lembrar de memória, né? Todos os carros que você está falando aqui, do Mercury 46 do seu pai, depois do Citroën 11 do seu tio. Tio Paulo Amaral. Depois das motos, isso que eu ia falar. Foi aí que você começou. Aí você começou ali... O começo de tudo. Aí começou. Como é que foi evoluindo isso daí? Lia tudo que era revista estrangeira na época. Mecânica Popular. Em espanhol. Em espanhol. Inclusive foi ali que eu adquiri o meu vocabulário em espanhol. Usado lá. E em inglês também, né? Imagino. Em inglês também veio daí? Ou só em ler revistas estrangeiras? Também, claro. Francês também. Francês, pô. L'automobile. Entendeu? Você sempre foi um autodidata, então. Você sempre. foi um autodidata na parte automobilística, sempre. Um autodidata na parte de línguas. A minha formação, ela não é de engenheiro, tá? Ela é de técnico de construção de máquinas e motores. Tá? Isso foi um curso novo criado no Rio de Janeiro, na Escola Técnica Nacional, curso experimental, que era noturno, sem férias em 2 anos. Entendeu? E havia uma história que ele passaria a ser um curso de engenharia operacional. Entendeu? Então eu fiz esse curso, formei lá, aprendi muita coisa, que até hoje eu uso. Tá? Mas acabou não virando engenharia operacional. Paciência. Entendeu? Mas o conhecimento você adquiriu, lógico. Claro, claro. Inclusive foi essa Escola Técnica Nacional que me ajudou na minha primeira corrida, que foi às 6 horas da Barra da Tijuca, em 62, na porta do carro, tá lá o logo da ETN, tá? Mas o carro quebrou, infelizmente quebrou. Era um Volkswagen 1200, fraquinho, tá? Mas foi a minha estreia. No circuito da Gávea? Não. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca já. Barra da Tijuca. Era um retângulo, né? Um retângulo. Copiando meio que os moldes de Daytona, né? Daytona lá, que também nasceu assim, né? Você correu com o seu irmão. Então aí, a partir daí, a coisa veio evoluindo. Direto, né? Eu não sei onde é que você achou essas fotos tão legais que estão aqui, na matéria, viu, Bob? Tem esse Fusca aqui mesmo, tem o seu irmão. Está até hoje, né? Embora eu não tenha corrido mais, mas esse gosto tá vivo, né? Então, sua primeira corrida foi? Em 62, 6 horas da Barra da Tijuca. Com o Fusca? Fusca 1200. 1200. Você e seu irmão? Não. Não? Não. Eu e um amigo, Gilberto Augusto Correia Filho, que quis que eu corresse com ele. E eu vim a saber, algum tempo depois, que ele havia alugado esse Volkswagen. Não sabia que era. Sim. Mas alugou o carro. Entendeu? O Volkswagen, acho que era azul. Tá? E como é que foi tua sensação? Primeira vez você andando num 19 carro, anos. colocando um capacete, um macacão. Outra coisa, naquele tempo não existia escola de pilotagem. Você, para correr, você se inscrevia no Automóvel Clube na época, ia para o treino, e o clube tinha olheiros na pista para observar os estreantes. Como que se comportavam, se sabiam o que estavam fazendo, se não faziam erros.
Tá? Então, o camarada era aprovado para correr na primeira corrida ou não. Então, eu fui aprovado, né? Porque eu já andava muito na rua rápido. Por exemplo, eu já falei que a casa na Gávea era próximo do Circuito da Gávea, né? Uhum. E era próximo da parte montanhosa do Circuito da Gávea, a subida da Rocinha. E lá era a minha pista de treino. Com 13 anos, 14 anos, pegava o carro e ia lá para andar lá. Era vazio, não tinha tráfego, não tinha a favela que tem hoje. Entendeu? Era uma serra com piso de cimento maravilhosa. E era lá que eu aprendi a frear, a fazer curva, controlar a derrapagem do Fusca, de traseira. Delícia fazer isso, né? É. Meu primeiro carro também foi um Fusca. É. Era a coisa mais legal do Fusca. Porque como eu falei como eu já escrevi, o papai tinha um Mercury 46, tá? E em 53 comprou um Volkswagen. Entendeu? Montagem da Brás Motor. Isso. Motor 1200. Tá? Então, ali eu aprendia, né? Que eu tinha o carro na mão. Tá? Quer dizer, pegava o carro e andava 500 metros, estava na serra já, pertinho. Essa história aí do Fusca produzido ou montado pela Paramotor... Brasmotor. Brasmotor. Quando o Alexander Gromov vier aqui no nosso podcast... Aliás, é o próximo, hein, gente? No próximo podcast, nós vamos perguntar para ele sobre isso, para ele contar para a gente Essa sobre história isso. aí. Boa. Sim. Foi uma verdadeira fábrica de montagem, hein? Inclusive era feita toda a armação de carroceria era feita pela Brasmotor. Vamos deixar pro Alexander contar Ou seja, isso para nós. tinha uma linha de produção. Incrível, né? É. E esse carro foi comprado pelo seu pai, em 62? Não, 53. 53. Era a janelinha oval. Era oval já. Não era o split window, mas... Hein? Não era split window. Split window era... Chama-se split window. Foi até 52. Tá. Em 53 virou a oval. Oval. Entendeu? E depois, o Fusca veio o DKV nas corridas. Aí veio o DKV. Em Interlagos. A história do DKV foi a seguinte. A família tinha uma casinha em Teresópolis, onde passava no verão. Né? Coisa que de carioca, no verão ele sobe. O paulista desce, né? Né? Então, com o Fusca, nós andávamos ali sempre, eu e meu irmão, inclusive ele era habilitado e eu não ainda, íamos de Teresópolis a Itaipava, por uma estrada maravilhosa estrada, maravilhosa. Piso de cimento, tá? Espetacular. Então ali nós andávamos, assim, nas férias, toda hora pegava o carro e ia lá andar e tal. Um dia, em 58, o Rony que estava dirigindo, ele disse: Bob, olha atrás. Quando eu olhei, era um carro chamado DKW, né? DKW. O camarada veio, nos passou e foi embora. Eu falei: Rony, esse carro é o carro. Vocês não estavam andando devagarzinho. Vocês estavam andando rápido nessa serra. E aí, de repente, um DKV se aproxima, passa e vai embora. Hoje era um cinza chumbo, guiado por um camarada que parecia alemão. Capota branca? Não. Não? Isso foi depois, já em 61. Ali falei: esse é o carro. 58. Motor ainda 900. Mas despachou bonito, foi embora. E o meu irmão tentando fazer, não tinha jeito, serra acima. Uhum. Então foi ali que passamos então para o DKV, para gostar do DKV, correto? E daí para correr de DKV, como é que foi? Correr de DKV foi com o convite de um amigo, Mauro Samalta Filho, para correr uma prova. Aliás, com um primo meu, o Billy Sharp, que tinha o DKV, para corrermos 12 horas em Interlagos, com esse DKV. E
Foi a minha estreia em DKV, foi em Interlagos, justamente. Que eu achei um lugar maravilhoso, né? Como pista, pessoal, era assim um negócio... A pista de Interlagos original, Era aquela de 8 quilômetros. De 8 quilômetros, não é de 7.900, era 8 quilômetros inicialmente. Que né? pista maravilhosa. Entendeu? A sensação, quer dizer, minha, quer dizer, entrar numa pista, no autódromo, que não tinha nada a ver com os de hoje, hein? Era totalmente diferente. Mas era um autódromo. Então, aquela emoção é realmente inesquecível. Inesquecível. Ô, Bob, sempre foram corridas de longa duração? Como? Que você correu? Sempre foram corridas de longa duração? Não. Foram provas curtas no Rio de Janeiro, depois de monte. De monte. Interlagos mesmo. Aqui, ó, aqui você conta a história de você e o seu primo Billy, o 10 Billy. horas de Interlagos de 1963, né? Você tomou acho que foi ele que tomou, né? Uma batida na traseira de um Fenemé, né? Foi o seguinte, o DKV na época tinha a bomba de combustível, de gasolina, ela era de alumínio e ela fixada no bloco. Ó. E com a vibração, ela entrava em fadiga do alumínio e ela quebrava. Só abrindo um parênteses para o pessoal mais novo, a bomba de combustível era mecânica. Ela ficava no bloco e era acionado pelo próprio comando de... Mano, não era comando, não. Era vácuo. Era pro vácuo essa daí, né? Não era pelo comando. Tinha um furinho. Tá. Muito bem. Então quebra a bomba de gasolina com o primo. Ele para o carro na saída da Cruz do Sargento, estaciona o carro, né? Aí vem o Baldo César Lolli com o Alfa Romeo, entra na traseira do DKV, deformou o carro todo, né? Entendeu? E com isso houve quebra de todo o escapamento, com o impacto. Tá? Enfim, acabou a corrida. Fomos até o fim. Tá? Foi até o fim ainda assim? Mas com o carro péssimo de andar. Inclusive tínhamos um escapamento especial alemão, Mansell, que quebrou. Entendeu? Uma pena. Sabe? Agora, eu pedi para você contar essa história, porque um dia estava eu com o Bob lá na Estrada dos Romeiros, né, lá na Curva E. E, curiosamente, né, aquele trechinho onde está a Curva E, tecnicamente não é Estrada dos Romeiros, né? Tá entrando um monte de mensagem. Ela começa em Santana do Parnaíba. Isso. E aí tô eu com o Bob lá, de repente a gente dando umas voltas lá, a plaquinha, né? Rodovia, o nome da estrada. Baldo Lolli, né? Rodovia Municipal, isso. o Baldo Lolli. E aí o Bob me conta essa história lá. Muito interessante, né? Emblemático que a gente escolheu lá um lugar onde tem o nome de um piloto, né? Do piloto, né? A gente precisa achar uma estradinha para nomear Rodovia Municipal Bob Sharp, hein? Não. Ué? É cedo ainda. Não. Ele tem muita coisa para fazer ainda, para dar nome à estrada. Isso aí só pós-mortem. Bom, então é cedo, muito cedo ainda. Deixa ele rolar muito mais ainda. E esse nome dessa estrada era porque a família do Lolli tinha uma fazenda ali perto, em Araçariguama, naquela região. Araçariguama é onde tem o avião, gente. Pois é. Aquele avião do... Então, quando ele morreu, acharam por bem, enfim, a prefeitura de dar o nome dele, né? O Baldo César Lolli. Muito bom. Aí depois dos DKVs veio o Opalão. DKV. Não veio primeiro o Maverick? Antes do Opala? Não, veio o Opala. Veio o Opala primeiro? Opalão 250S. Quando surgiu o Opala em 68, ele impressionou com o motor 6 cilindros, pô. É incrível, né? 3,8 litros. 3,8 litros. Ó. E era um canhão o carro na época, comandava bem, né? Câmbio de 3 marchas na coluna. Muito bom. Vocês corriam na coluna? Nunca corri. Não. Bom. Só no DKV que era na coluna, né? Que era ótimo. O Opala já, quando começou a correr, já foi pro assoalho. Câmbio no assoalho. Então houve uma 24 horas, Interlagos em 70, e a concessionária Mesbla do Rio de Janeiro... Eu estava nascendo. Eu estava nascendo. Estava nascendo, Paulo, lá. Que é um carro para essas 24 horas. Então,
arranjou um piloto carioca, o Aurelino Machado, e me convidou para fazer a dupla com ele, né? Com esse Opala 4 portas, hein? Já 400. Corremos, tá, com esse carro, era muito bom. Ele era preparado pelo Ângelo Gonçalves, dono da Invemo. Tá? Sim. Tá? Aliás, Marca famosa de preparação de motores. Invemo. Ele morreu em 2021, pouco tempo, já bem velhinho e tal. E um grande cara, hein? E ele, esse engenheiro, ele era engenheiro, inclusive, foi da Vemag até, mas ele fez uma coisa que eu achei admirável. O carro não estava bem de alinhamento dianteiro, o Opala. Tá? E ele lá em Interlagos, então, disse, deixa que eu alinho ele. Parou o carro de frente para ele olhou o carro, abre aqui, fecha ali, alinhou o carro, no olhou. Inacreditável, ficou perfeito o carro. Sem equipamento. Famosa tentativa e erro, né? Tentou e deu certo. Não, ele tinha noção do carro, né? Como o Porsche tinha, né? Por exemplo, o Porsche número 1 era assimétrico, os lados. E ele viu isso, o velho Porsche, né? Uhum. No olho, sabe? É incrível. As pessoas têm essa capacidade que a gente não lembra, ou esquece, né? Mas enfim, corremos, então essa foi a primeira com Opala. Quando chegou em 72, já vi o Coupé, e um grande amigo meu, até hoje, do Rio de Janeiro, quis participar de uma categoria que os carioca criaram lá, que foi a precursora da Stock Car. Eram 15 Opalas, Coupé, 400, Standard, ou seja, bem simples, comprados da GM diretamente, com bom desconto para formar esse grupo. E esse meu amigo, então, quis correr. Nessa categoria aí. Aliás, quis aprender a correr. Que ano que foi isso? 72. 72. Então eu ajudei ele, tudo. Inclusive ensinei a ele, dei aula para ele, prática. Entendeu? Ele correu 2, 3 vezes, 4 vezes lá na categoria, aprendeu bem, foi bem, mas aí chegou o anúncio que todo mundo esperava, uma prova de 25 horas em Interlagos, que as provas longas tinham sido suspensas há muito tempo já, entendeu? Então veio então a notícia que haverá uma 25 horas em Interlagos. Uhum. Falei com esse meu amigo, falei, Zé, vamos? Ele falou, vamos. Então nós fomos com essa prova. Essa prova 25 horas de Interlagos, ela foi antes do bloqueio de corridas pelo problema de combustível, que né? Foi em 76. Foi em 76 que foi proibido corridas no Brasil. Essa daí ainda eram os carros ainda com gasolina de avião que se utilizava na época. Não, né? Na época, Gerson, não, na época 73. Não era álcool ainda, né? Não era álcool ainda. Era gasolina premium, azul. Azul, né? E esse meu amigo, esse Zé Carlos, disse, vamos correr então a 1000 milhas. Falei, ótimo, entendeu? Vamos. Aí, corremos de Opala, eu e ele, tá? E mais um, Jean Balder, correu conosco. Jean Balder que estava conosco lá no primeiro encontro aí agora em 2025. Amigo meu até hoje. Amigão seu, né? Grande cara, enfim. Chegamos no segundo com esse carro. Na 1000 milhas. Não, 25 horas. 25 horas. 25 horas. Chegamos no segundo. Entendeu? Essa corrida? A corrida com Opala 4 portas, chegamos em 19º. Ou 21º, porque houve quebra daquele subchassi do Opala. Atravessa dianteira. Atravessa dianteira. Da suspensão. E que foi trocada na pista, no box, em menos de 1 hora. Por um mecânico que até hoje eu conheço ele, é o Gilberto, tá? O Giba, era um fortão, sabe? Ele fez a troca. Tirou de um Opala, que estava no paddock, tirou e pôs no nosso carro. Eu tô me perdendo no tempo aqui. Vamos lá.
As 25 horas, 73. em 73. Essa você fez com esse teu amigo do Rio? 70. E com o Jean Balder. Não, a de 73, 25 horas, foi com o Jean Balder e o Zé Carlos. O Jean Balder e o Zé Carlos. É, Essa foi a 25 horas, 25 horas. 73. Tá. Mas ele começou com o Opala em 70. Você começou com o Opala em 70, lá com o seu amigo lá do Rio. O Aurelino. Essa 25 horas foi vencida por quem? Essa aí eu acho que eu lembro. A primeira? É. Bide Clemente, Ele e o irmão, né? Nilson Clemente e Clóvis de Moraes, gaúcho. Eu lembro dessa corrida. Lembra? Eu assisti essa corrida na televisão. É engraçado. A gente tem uns flashes de memória. Acho que todo mundo tem isso daí, né? Eu estava num aniversário, numa casa de uma amiga nossa, amiga de família lá. Não lembro de quem que era o aniversário. E eu estava lá, batendo papo e tal, e a televisão ligada e passando as 25 horas. E eu assistindo essa corrida lá. E o Bird Clemente e o Nilson Clemente, eles liderando a corrida. Eu lembro direitinho, na casa, na televisão, onde que eu estava assistindo essa corrida. Foi a estreia do Maverick V8 em corrida. Aliás, do Maverick V8. Tá? E lideramos a meia prova e o Maverick outra meia prova. Era um e outro. Acabou vencendo o Maverick. Tá? Tivemos uma infelicidade de um pneu deixapado com 1h30 de corrida. Paramos no box, aí o Maverick foi para a ponta. Saímos atrás, mas não deu tempo. Chegamos atrás dele 47 segundos. Pô. Com mais 3 voltas a gente passava ele. Caramba. Uma pena. Coisa de corrida. Uma prova de quantas voltas deu? Você lembra quantas voltas dessa corrida? 370. 370 voltas. Incrível, né? E legal. Depois do Opalão veio o próprio Maverick, né? Teve uma coisa nessa corrida que eu achei incrível. Choveu. Ah, essa história é boa. Choveu. Só que choveu na curva 3. Só choveu na curva 3. Mas é inacreditável, pô. Entendeu? Foi um tal de sair gente rodando, batendo e tal. Por sorte eu passei. Passei na chuva ali. Incrível, né? Eu pensei que você ia contar outra, mas acho que era com o Maverick. Maverick. Você correu Mas você sabe que eu tive uma história assim também, em 1000 milhas. Ah, é? Que começou a chover depois de 1 hora mais ou menos da corrida. Né? E a gente estava num box, eram 2 carros no box. Né? Então a gente tinha combinado, ó, quando um para, o outro não para. Então vamos alternar as paradas. E aí combinamos, se começar a chover, quem tiver na frente, tá, entra primeiro. Tá? Quem tiver atrás, dá mais uma volta na chuva para parar depois. Estratégia. Que não dava para trocar o pneu dos 2 carros. Bom, eu estava atrás desse cara que estava na nossa equipe. Só que começou a chover na junção. Olha só. No que fez um mergulho, chegou lá na freada da junção, ele passou reto. Né? Ele passou reto e eu já estava pegando a chuva, já vim aqui, já entrei e fiz a junção. No que eu fiz a junção, eu tô na frente, né? Ele ficou parado lá, porque ele rodou na junção. Aí eu peguei, entrei pro box e troquei o pneu primeiro do que ele. Aí depois ele veio ficar bravo comigo. Porque o combinado não era aí. Falei, não, o combinado é quem tava na frente. Eu estava na sua frente nesse momento. Você seguiu reto. É isso aí. Você foi embora, eu fui embora. Coisa de corrida, pô. Mas é bem isso. Mas e então, foi bem assim, se a gente pensar geograficamente na pista, começou a chover lá, né? A curva 3 e a junção ficam praticamente na mesma posição do lado da pista, né? Então, Interlagos tem muito disso. Começa a chover de um lado, do outro lado não chove, né? Outra coisa, nessas 25 horas do Maverick V8 e o Opala, o nosso carro rodava 2 horas com tanque. Tanque original, hein? E o Maverick 1h30. 1h20, eu acho, por aí. Então parava mais do que a gente, tá? E a Ford, na época, quem teve a ideia de pôr esse carro para correr foi o Mauro Salles, que era o homem da publicidade da Ford. Ele tinha uma agência que era a agência da Ford. E o Mauro, que estava naquela preocupado do Maverick não vencer,
começou a achar que nós estávamos com um tanque maior no Opala, porque parávamos menos, né? Mas não. É que nós tínhamos uns truquezinhos, por exemplo, colocamos no painel um medidor de pressão da linha de combustível. Então nós sabíamos quando o tanque estava perto de acabar, ou seja, usávamos o tanque todo. Entendeu? Começava a dava uma oscilada ali, você sabia que estava começando a acabar. Então, então nós tínhamos mais alcance, mais voltas do que o Maverick. Você usava até a última gota, realmente. Até a última gota. Além do carro ser um pouco mais econômico, você usava até a última gota do tanque. Claro, entendeu? Aí veio, né? Aí vieram outra corrida com esse Opala. Depois, eu e o Jean Balder solicitamos cada um, a GM, um motor mais forte. Tá? Esse motor mais forte, achávamos que teria que ser feito, desenvolvido, mas não. Esse motor já existia lá, na engenharia da GM, que era um motor que eles chamavam de 250S. Tá? Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, já tinha o motor, a GM só precisava oferecer aquele motor como opcional. Homologar ele como Pronto, como foi opção. feito. Tranquilo. Isso aí na época era a chamada Divisão 1, né? A época era Divisão 1. Divisão 1 que tinha a classe A, a classe B e a classe C. Os Opalas se encaixavam na classe C, né? A classe superior. Isso. Tanto que eles ficaram muito famosos na época por causa disso daí, né? Esqueceram meio que Divisão 1 e ficamos chamando eles somente como classe C, né? Por algum tempo, alguns anos, chamaram de... isso aí era um Opala classe C, mas na verdade era um Divisão 1, que era... Classe A até 1600, Isso. classe B de 601 a 2 litros, 2000. Não era 2.500? 2.500, correto. Acho que era 2.500, E a classe C de 2.501 para cima. acima. Não? 3 classes. Legal. Bom, mas o seu Opalão não ficou tão famoso quanto o Maverick Finasa, né? Mercantil Finasa. Ali foi... Por que será que o Opala não ficou tão famoso? Pelo esquema promocional da Ford, a Ford era muito ativa nisso. Entendeu? Muito mais que a GM, na época, né? E o carro realmente ganhava corrida, né? Ganhava. Inclusive, eu tive muitas vitórias com o Maverick. Muitas vitórias. E aí você saiu do Opala e foi pro Maverick. O Maverick. Inclusive, tem uma história interessante, né? Quando você foi conhecer o Maverick, né? Aí já foi o Maverick divisão 3. 3. Porque o Paulo Gomes, o Paulão, era da nossa equipe, da Ford. E ele, naquele ano, 76, foi tentar sorte na Europa. Viajou, foi embora. E ele era o piloto do Divisão 3. Então o Greco, logicamente, disse... Então, ficou sem piloto de Divisão 3. Então você só fazer um parênteses, para quem não conhece muito essas divisões, nessa época, nos anos 70, o Brasil tinha basicamente 3 divisões, né, nessas corridas. Tinha a Divisão 1, que eram os carros praticamente standard. Você podia fazer muito pouco, era muito limitada a preparação, você colocava a gaiola, ia com os pneus originais, basicamente. Tinha o Divisão 3, que era já uma força livre, então você já tinha uma preparação liberada, podia usar pneu slick, podia usar outros componentes a mais, mas a carroceria e o bloco do motor tinham que ser ainda do mesmo fabricante, então você não podia colocar um motor de Ford num Chevrolet, por exemplo. E aí tinha a terceira categoria famosa nessa época, era os Divisão 4, que eram protótipos. É o que a gente vê hoje no Império Endurance, por exemplo. Aí é força livre, aí você pode fazer a carroceria, o chassi que você quiser, a forma que você quisesse e colocava o motor que você quisesse, né? O Divisão 3 também era uma força livre, hein? Era uma força livre, mas você tinha que usar o motor tinha que ser do mesmo fabricante. Você não podia colocar o motor Ford no Chevrolet, né? Claro. E era força livre. E esse Divisão 3, ele tinha um câmbio de 4 marchas, que era um câmbio, veja bem, um câmbio opcional de linha do Corvette americano. Tá? E era um câmbio com marchas bem longas. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira dele ia a 110 por hora. Primeira.
A segunda, 160. Terceira, 200 por hora. E a quarta final, 240. É incrível. A curva do Bico de Pato, em primeira. Primeira marcha. É a marcha. Não, é incrível, né? Que na época era... Bom, ainda até hoje é a curva mais lenta do circuito de Interlagos. A mais né? lenta até hoje. Até hoje. É. Mesmo depois que fizeram o S do Senna e tudo mais, o Bico de Pato continua sendo a mais lenta. É. Mas Aí olha, tem muita história, pessoal. Você foi então promovido, né? Divisão 1. Divisão 1, classe C? Você andou, né? No Maverick Divisão 1? Claro. No Maverick Divisão 1 você andou. Claro. E depois você foi andar de Maverick Divisão 3. Claro. Ou seja, é um outro carro, né? Inclusive, a minha estreia no Maverick foi em Goiânia, 12 horas. Foi a estreia do Maverick Quadrijet. Foi em Goiânia. E vencemos, né? Venci, né? Uhum. Mas conta a história de quando você foi conhecer o Maverick da Divisão 3. Tem um Porsche no meio da história aí. Essa risadinha dele é legal. Autódromo Interlagos. Eu morando onde? Rio de Janeiro. Então eu tinha que vir a São Paulo para um dia marcado para conhecer o Maverick Divisão 3. E esse meu amigo do Opala, que eu já citei, o Zé Carlos, tinha um Porsche Carrera 73, aquele do... Ducktail. Hein? Ducktail. Rabo de pato atrás, lembra? Lembra? 2,7 litros, 210 cavalos, era um carro, na época era o que era, né? Então eu falei, Zé, me empresta o Porsche? Claro, pega ele e vai. E lá vim eu para São Paulo. Olha o tamanho do amigo. Me empresta o Porsche e ele empresta. Hoje em dia não é qualquer um que empresta um Porsche. É amigão meu. Felizmente ele é muito bem de vida até hoje. Tem mais velho que eu, 2 anos. Tá? Eu tenho 84, eu tenho 82. Ele emprestou o Porsche. Aí eu precisava de uma companhia. E quem? Meu irmão. Então viemos os dois no Carreira, numa época sem radar, muito pouco binóculo, andando que dava, né? Nessa época, limite de velocidade era apenas uma referência. E outra, como era um carro que eu nunca tinha andado com aquele desempenho, tá? Você estava acostumado com Opala, né? Sim, Opala, Fusca, DKV, enfim. Não, é que um dia você me contou que com Opala você não usava freio, né? Você entrava de pé embaixo nas curvas. Sim. Sim, claro. Isso na Dutra, né? Isso. Muito bem. Nessa viagem eu conheci uma nova Via Dutra. Ou seja, havia curvas lá que eu não conhecia, porque eram feitas de pé embaixo. Antes com o Opala você fazia de pé embaixo? Então agora passei a ter que frear em algumas. Isso a 220, 230... Tinha que frear o carro, porque eram curvas que não podiam ser feitas naquela velocidade. Entendeu? Ou seja, uma nova Dutra. Entendeu? Um espetáculo. Uma viagem inesquecível. Sabe? A aderência dele em curva, tá? O comportamento, olha, fabuloso. É um Porsche, né? É um Porsche. É um Porsche. Até hoje, né? Um Porsche. Com tudo que todos os carros melhoraram. Com o motor pendurado. Motor pendurado lá no E foi, essa viagem, um bate e volta ao Rio, né? Claro. Você veio do Rio para São Paulo, conheceu o carro. Conheci o Maverick de Divisão 3. Fechou com o Greco e voltou para o Rio. Nessa minha apresentação ao Maverick de Divisão 3, peguei o carro, saí, dei uma volta, entrei no box. O Greco, o que houve? Greco, com esse volante não dá para dirigir, Greco. O Paulão tinha colocado no carro um volante louco, de 28 centímetros. Era muito pequeno? É muito pequeno. E o carro com aqueles pneus enormes, largos, o dia Blue Strike, tá? Era impossível guiar o carro. Não sei como é que o Paulo conseguia fazer isso. Essa época não existia direção hidráulica, nada, né? Nada. Era tudo direção manual nesses carros, né? Mecânica, né? Enfim, então parei no box e falei, Greco, arranja outro volante aí que esse não dá. Aí arranjaram lá um volante de 36, colocou aí, perfeito. Aí é o céu, né?
Então ficou fácil de andar, de esforço. Certo. Legal. Então vamos terminar a história do Maverick, então. É. Como é que você entrou na... Muito bem. Então o Maverick, eu corri com ele então em 76. Infelizmente não tinha concorrente. Tinha um outro Maverick do Paulo Prata, alguns Opala, mas o Maverick era muito rápido, mas muito rápido. Não? Então eu corri, quer dizer, mais para demonstrar o carro. E você foi campeão brasileiro Campeão com ele, campeão de Divisão 3. Divisão 3. E no Divisão 1 também. Tanto que naquele ano havia a revista Autosport, tinha um ranking de pilotos. Por eu ter corrido 2 categorias, fui campeão. Nesse ano você correu nas 2 categorias? Não lembrava disso. Nas 2, Divisão 1 e Divisão 3. Olha só. Entendeu? E o Ciro, né, nessa época, o Ciro já tinha parado. O Ciro já tinha parado. Já tinha parado, né? parado. Então isso faz toda a diferença, né, Bob? Toda essa sua experiência quando a gente testa os carros, né? Eu tive o prazer Sem dúvida. de participar de, sei lá, muitos, inúmeros, dezenas, talvez centenas de testes com o Bob, né? Sentar no carro e já sentir o carro e já, em poucos metros, já saber se o carro é bom ou ruim, né? Eu já corri até de bug, pô. Não consigo imaginar o Bob num bug. Prova no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, uma corrida de bug, pô. Olha só. Incrível, né? Olha só. Essa precisa contar. Teve uma corrida de Maverick que choveu, você ficou sem Sim. Sem Isso limpador, né? Isso foi nas 25 horas de 75. Eu, Paulão e Moco, Carlos Passe, os pilotos. José Carlos Passe. José Carlos Passe. O Paulo largou, liderou. Quando ele entrou no box, ele falou: pô, estou sem limpador desde a 7ª volta. E caramba, puseram outro limpador, braço e palheta. Eu saí, legal, funcionando. Na 3ª volta, voou de novo. Veja bem, a minha situação, com o carro líder, tá? Sem limpador, chovendo, não posso parar. Vamos me chamar de medroso, né? Para usar outro nome, né? Medroso, né? Não vou parar. Então, até hoje, eu não sei como é que eu consegui andar com aquela chuva forte, num carro de corrida, rápido. Impressionante. Botava a cabeça para fora? Não. Inclusive, até hoje, quando eu estou em viagem, em viagem normal, está chovendo, eu desligo o limpador para me lembrar como era. Entendeu? Quer dizer, você guia praticamente no instinto. Quanto chegava uma Maverick no final da reta lá? 240. 240. Era no circuito antigo, né? Você fazia o que é a reta do box. Isso, ela é direto, né? Aí você tinha a curva 1, curva 2, que eram 2 curvas bem rápidas. Né? E aí você já entrava lançado no retão, e o retão ele é meio em declive. Então, e é longo. Então você chegava lá embaixo bem forte na curva 3. Então, amigo, realmente eu não sei como é que eu consegui, mas consegui. Entendeu? Por exemplo, a curva 3 e 4, tá? Era um raio só. O volante ia sem olhar muito bem, fazia a 3 e fazia a 4. Entendeu? É incrível. E de todos esses carros... Bom, depois você pilotou mais algum carro depois do Maverick? Depois do Maverick, sim, passagem de competição. Na época com o meu Volks. chefe, Ronaldo Berg, da Volkswagen, para comemorar o título de marcas, né? Então nós corríamos sempre... Você não era só piloto, vocês eram chefes de equipe também, né? Já era. Aí você corrida, como fazendo um campeonato regular, o teu último campeonato foi Divisão 3 com o Maverick. E Divisão 1. E Divisão 1. Aí, quando acabou essas categorias, teve aquela... Pararam as corridas no Brasil, ficou acho que mais de anos sem poder ter corrida no Brasil, até que veio o álcool, né? Aí só podia fazer corridas com álcool. Quando teve aquele festival do álcool que voltou a ter corridas, você chegou a andar? Eu morava no Rio já, mas não corri. Não. O festival do álcool foi lá em Brasília, né? Foi uma corrida em Brasília. Também. Aí você não correu nessa época mais? Naquela época eu tinha parado de correr. Por um tempo, que eu ainda tinha a minha concessionária Volkswagen,
E parei porque era hora de parar. Uhum. Então, tinha muita coisa que fazer, enfim. Começa a mudar as prioridades, né? Chega no momento que muda um pouco as prioridades. Muda. Mas o interessante é que em 75, essas 25 horas que você fez em parceria com o Paulo Gomes e o Moco já era piloto de Fórmula 1. Em 75 ele já correu na Fórmula 1. Tanto que ele ganhou o GP Brasil de Fórmula 1. Já era piloto de Fórmula 1, aqui, claro. aqui em já São era. Paulo, né? Claro. E você comentou uma vez comigo que você, Paulão e Moco estavam prontos para irem para Le Mans, para correr em Le Mans. E aí o acidente do Moco, a morte dele, obviamente, cancelou tudo isso. Cancelou. A ideia era ir com esse Maverick para Le Mans. Só, que coisa fantástica teria sido isso, hein? Uma pessoa, incrível, né? Ia ser um carro brasileiro, uma equipe brasileira com pilotos brasileiros correndo em Le Mans. Né? Ia ser uma história muito bacana. Uma pena. E o Bob, uma perguntinha, vai pra gente ir fechando aqui. Se você pudesse... Olha, se for contar tudo, amigo... Não, você vai ter que voltar aqui. Não, você vai voltar aqui mais umas 3, 4 vezes, pelo menos. Ou quantas vezes precisar, né? Esse mês, né? Mais umas 3, 4 vezes e meio. Né? Detalhes. Muito que contar ainda. Mas se você fosse escolher um carro de todos esses que você pilotou, dirigiu, sei lá, que carro seria? Vamos falar dos de corrida. Fala de carro de corrida. Carro de corrida. Qual? Qual se você... Inquestionavelmente o Divisão 3 Maverick. Maverick, né? Motor V8, 5 litros. Aquilo era... 4 carburadores Weber IDA verticais. Sabe? Inclusive as cornetas ficavam para fora do capô. Lembra disso? Lembro. Um comportamento irrepreensível. Eu acho que alguns desses carros ainda existem, né? E lindo carro. Ir atrás desses, hein? O Batistinha tem esse... Tem um Maverick... Mais ou menos com esse mesmo molde aí. Indiscutivelmente, você que é articulado no meio aí, vamos... Como carro de corrida, foi o melhor que eu dirigi. Vamos levar um desse na curva 3 ali, só para ficar parado ali. Só se a gente conversar com o Batistinha, acho que ele leva lá, sim. Boa. Pois legal. O Batistinha, né? Mas foi esse carro, o carro que eu mais gostei até hoje de andar, foi esse. Como carro de corrida, né? Mais rápido. Para a época era um carro de corrida mesmo. Era o que tinha de mais top de carro de corrida era o Maverick. Aquele motor tinha inclusive cabeçote de alumínio. Incrível, né? Gurney Westlake. Não era argentino? Não. Esse não. Ele era... Nada liberta. Era inglês? Gurney? Não. Americano. Gurney Westlake. Era o Dan Gurney, né? Dan Gurney. Incrível, né? Show. Tremendo carro. Saudade. Bom, esse de saudade. Bob. Mas é isso aí, cara. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas acho que pro primeiro episódio, primeiro bate-papo nosso aqui, pra gente ir esquentando as turbinas aqui nesses podcasts, foi bem legal ouvir todas as histórias. A gente sabe que lá no site do Auto Entusiastas tem muitas histórias que o Bob já escreveu e já contou. Então a nossa ideia é trazer periodicamente algumas dessas histórias para cá. E você que está assistindo esse podcast agora, isso aí. Se tiver alguma história que você já leu e quer que ele conta mais detalhes, manda para a gente aí as perguntas, faz a pergunta que a gente traz ele de novo aqui para responder suas perguntas. Porque a leitura é uma coisa, a escrita é uma coisa, né? Ouvir de maneira é outro dinamismo, espontânea. Meu amigo, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, viu? Haverá outros, claro, viu? E obrigado pela sua atenção sempre lá no site, nos comentários, viu? Tudo isso é muito gratificante para mim. O Bob entra no site às 8 da manhã e sai às 10 da noite, né? Então sim. Ele... Não, meia-noite. Meia-noite. 10 da noite era antigamente, hoje em dia já é meia-noite. Então ele passa todos os comentários, para quem não sabe, ele corrige os deslizes ou até às vezes a linguagem dos comentários, né? Claro. E uma coisa incrível, como melhorou o nível dos comentários. Sim. Impressionante. As pessoas que escrevem agora fazem com cuidado, atenção. Eu acho que a gente pode colocar mais uma profissão ou mais alguma coisa que você fez na vida, né, Bob? Professor de português, porque você ajudou muita gente a escrever melhor também. Presente. Tô aqui. Eu não era escritor, eu era simplesmente um engenheiro que sabia fazer relatório de teste e com o Bob eu fui aprendendo
a escrever matérias. Olha, desde do curso primário eu já gostava de escrever. Gostava, né? E o seu preciosismo primário. é fundamental. Ah, Legal, gente. Então, valeu, Bob. Até o próximo. O próximo é com o Alexander Gromov, falando tudo sobre Fusca. Já vai preparando aí, se preparando para ouvir as histórias fantásticas também do mundo do Fusca, com Alexander Gromov. Show! Obrigado. Valeu. tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.